A gente começa o programa de hoje falando do terceiro simpósio Repronutri, que acontece de 31 de agosto a 1º de setembro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse evento é organizado pela Embrapa e vai abordar assuntos como reprodução, produção e nutrição de bovinos. A repórter Kylie Rodrigues traz mais informações. O evento proporciona aos participantes discussões e debates voltados para a pecuária de corte do estado do Mato Grosso do Sul. Eu estou com a pesquisadora da Embrapa, Alessandra Nicásio, e ela que repassa as informações deste evento. As palestras vão ser divididas de que forma, Alessandra? A nossa ideia com o Repronutri é trazer para o produtor e para os técnicos as nossas informações de pesquisa aplicadas, que eles possam voltar para as fazendas, para os locais deles de trabalho e já poder aplicar esses resultados. Então a gente organiza de forma que tenham vários assuntos, tanto de trabalhos de pesquisa nossos, daqui do Mato Grosso do Sul, como trazendo também profissionais de fora, para acrescentar informação. A nossa ideia é sempre trazer uma informação útil e aplicável e aplicada, sempre com o objetivo direto de aplicar logo esse resultado. Quais as unidades da Embrapa que colaboram com esse evento? Então, na organização nós temos a Embrapa Gado de Corte, a Embrapa Pantanal, temos ainda as universidades, que é a UEMS, a Federal, a UCDB e a Uniderp. Então, são professores e pesquisadores de todas essas instituições e alguns profissionais liberais, profissionais de campo, organizados para trazer essas informações. Então, a gente apresenta, às vezes, resultados nossos, às vezes, resultados de alguns dos nossos parceiros, mas sempre envolvendo todas essas instituições. Os produtores podem participar do evento? Podem, nosso objetivo é esse mesmo, é que o produtor tenha acesso a essas informações. A gente sabe que às vezes a gente fala que é um evento de pesquisadores e aí o produtor fica meio com receio se ele vai ou não entender, então pode vir, porque a nossa ideia é falar pro produtor, pro técnico também, mas não são pesquisadores discutindo pesquisa, são pesquisadores discutindo com produtores, porque o nosso público-alvo é o produtor. A ideia do Repronutri é falar de reprodução, de nutrição voltada para o gado de corte. Então a gente sempre traz palestrantes que atuem direto ou indiretamente nessa área. Então, por exemplo, esse ano a gente vai ter palestrante falando também de bem-estar animal, falando de qualidade de carcaça. Não adianta a gente colocar só os dados de reprodução, porque o produtor não quer só isso, ele quer saber de tudo. Então a gente busca trazer informação também de outras áreas, não só da reprodução, por isso que é Repronutri. É para unir realmente o multidisciplinar que é a cadeia da carne. Já estão abertas as inscrições, a gente está fazendo pelo site. Pode participar estudante, pode participar produtor, profissional. O evento deve acontecer 31 de agosto e 1º de setembro esse ano. Estamos esperando todos. Muito obrigada, Alessandra, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. Raça de leite de maior rebanho mundial, com produções de leite inconfundíveis. Sim, estamos falando do gado leiteiro mais pesquisado pela sua importância econômica. A Fazenda Vista Alegre, em Matozinhos, Minas Gerais, chama a atenção não só pela paisagem, mas também por ser referência na criação de gado holandês. São 100 vacas em lactação e uma produção de 3.300 litros de leite por dia. Trabalho realizado em parceria com o Semex e o Senat Embriões. Eu fiz mais de 1.000 transferências já com o Senat. Até hoje nós nunca tivemos um problema de DNA, nunca teve um erro de análise, nunca teve um problema. E vem contribuindo nessa forma, a gente tem uma parceria onde nossas bezerras nascem nas fazendas do Senat. Focada na produção de genética, a propriedade desenvolveu o projeto Poitara, importando embriões e conseguindo um diferencial na criação do gado holandês. A produção de embrião, ela vem trazer a velocidade do seu ganho de genética, onde você consegue selecionar seus melhores animais, os animais que são geneticamente superiores e que você consegue multiplicá-los de uma forma mais rápida, fazendo com que você tenha um ganho de genética mais rápido. Ou seja, você tem um melhoramento de genética e uma acurácia do seu melhoramento genético
mais efetivo quando você está trabalhando com transferência de embrião. E investimento em cima de FIV, transferência de embrião, acasalamento correto, buscando o pilar da nossa genética. O que é? Produção, saúde e conformação. Então esse é o nosso pilar. E é isso que a gente tem buscado hoje nos dias atuais. Assim, é o que eu estou trabalhando hoje. A gente fez agora para a Mega Leite um trabalho mostrando que é esse trabalho que a gente está aqui, que é mostrando a posição que a gente está, a Poitara está no Brasil, comparado com o Brasil, com os Estados Unidos, a nossa posição e a nossa próxima geração, que é onde que eu acho que entra a parceria que a gente está com a Cemex, onde que a gente está buscando a nossa próxima geração. E falando da principal feira voltada ao gado de leite da América Latina, os animais da Fazenda Barreiro Alto foi um destaque na exposição. O time de vacas em pista na Mega Leite é composto por filhas de touro Cemex, Goldwyn, Seed, Dorma, Meridian e Raigal Kitane. A Cemex nos ajudou muito desde o início, desde quando nós compramos esse gado, a própria técnicos da Cemex que nos ajudaram também a avaliar esse gado. Eu já embriões que a Cemex importou, nós já adquirimos também. Então começou na própria base genética que a gente tem. E a Cemex dos acasalamentos que ela faz com nossas matrizes, nossas doadoras, então usando os touros que mais complementam aquela doadora. E tem nos ajudado bastante, a gente usa bastante touros da Cemex, touros tanto de índices bons, de índices altos, quanto touros também de com tipo elevado. Com uma média de produção de 33 litros de leite por vaca, a propriedade iniciou um projeto para ordenhar 1.200 vacas nos próximos 5 anos. Desde 2009, a fazenda utiliza fertilização in vitro com o rebanho holandês e gir leiteiro para comercialização, visando a busca por combinações para a criação de girolando, raça que bateu o recorde de inscrições na Mega Leite 2017. É um animal para se destacar nas pistas, de holandês ou de outras raças. Primeira coisa que tem que ter é uma aparência geral que agrade ao juiz. E uma palavra que talvez que descreva um animal completo hoje seria um animal equilibrado. Ele combina bem as partes que são corretas. E ele é harmonioso, tem estilo. Na questão zootécnica especificamente, quando a gente fala em bezerras, a estrutura leiteira e as pernas e pés são as partes mais importantes. No caso de vacas, o ubre representa mais, uma vaca tem que ter um ubre excepcional para ser uma grande campeã ou uma vaca diferenciada em pista. O ubre representa mais ou menos 50% da parte morfológica de uma vaca vencedora. Ou seja, uma vaca que combina uma boa aparência geral com um excepcional sistema mamário. A Cemex sempre teve uma filosofia de produzir um animal equilibrado, um animal funcional, que seja para a pista, mas que principalmente seja um animal que pague as contas e seja um animal rentável no final do dia. A busca da Cemex é num animal completo, que combina produção, conformação e saúde. Esse animal, combinando essas três características, é o animal que no final do dia coloca mais rentabilidade ao produtor e coloca mais viabilidade nas operações leiteiras ao redor do mundo. Seis horas e 28 minutos no horário de Brasília. Agora a previsão do tempo para o centro-sul do país com a Nadiara Pereira. Olá, boa noite a todos que nos assistem. Nesses últimos períodos, o tempo seco tem predominado na maior parte do centro-sul do Brasil por causa de uma condição de bloqueio atmosférico que tem impedido o avanço de instabilidades e frentes frias por estas regiões. Agora, o nível de umidade do solo está em declínio em boa parte dos estados. Esse nível de umidade chega a valores críticos já nesta área vermelha do mapa, entre Mato Grosso e o interior de Minas Gerais. No sul do Brasil, ainda o solo encontra-se um pouco mais encharcado por causa das chuvas fortes entre maio e o início do mês de junho. Mas também o nível vem caindo
por causa já da redução das chuvas nesses últimos dias. Agora, para os próximos 5 dias, o grande destaque é o avanço de uma frente fria, que vai espalhar chuvas aqui entre a região sul, partes do sul de Mato Grosso do Sul e áreas litorâneas do sudeste. Esse sistema não deve trazer grandes volumes de água e também não consegue organizar a umidade da Amazônia sobre o interior do país. Por isso, em toda esta área branca do mapa, a previsão é de tempo firme e também redução da umidade no solo. Apenas na região sul é que a chuva será um pouco mais abrangente e volumosa e ajuda a aumentar um pouco o nível de umidade no solo. Além do retorno da chuva para algumas regiões, também teremos o declínio acentuado da temperatura. Entre o domingo e o início da próxima semana, a temperatura cai bastante aqui em todo o centro-sul do Brasil. As temperaturas mais baixas devem ser registradas entre o interior gaúcho, Santa Catarina, Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Inclusive, na segunda-feira, em regiões mais altas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, há risco para ocorrência de neve por causa da combinação de frio intenso e ainda alta umidade do ar. Então, poderemos ter precipitação ocorrendo na forma de neve, principalmente entre o norte gaúcho e o interior catarinense. Além disso, durante a terça e a quarta-feira, o tempo vai ficar mais seco, então aumenta o risco para ocorrência de geadas entre áreas do interior da região sul e sul de Mato Grosso do Sul. Isso pode afetar bastante as pastagens, porque o frio ele será intenso e também mais persistente ao longo da próxima semana. No decorrer do segundo período, que vai do dia 20 ao dia 24 do mês de julho, o tempo seco predomina na maior parte do centro-sul do Brasil e tem previsão apenas para algumas pancadas de chuva aqui em áreas litorâneas entre o Paraná e o sudeste do país. Rotor Mix Mini, misturadora de ração total para pequenos produtores. A misturadora de ração total adotada pelos grandes confinamentos, agora disponível para atender a pecuária familiar. A Rotor Mix Mini foi projetada com foco na produtividade e na qualidade. Com ela, apenas uma pessoa cuida da alimentação de todo o gado. Como todas as misturadoras Casale, possui revestimento em aço inoxidável especial, o que garante uma enorme vida útil ao equipamento. Dotada do exclusivo rotor escalonado, o sistema patenteado garante que o material se movimente em todas as direções e em apenas 2 minutos produz uma mistura perfeitamente homogênea. Sua fresa traseira remove produtos enzilados com corte preciso e mantém a parte frontal do silo sempre bem compactada. Além disso, possui um exclusivo sistema que impede o rotor de travar durante a operação. Na Casale, a balança eletrônica é item de série. Entendemos que não há ração total sem o controle de pesagem dos ingredientes da receita. Assim, a ração servida é a mesma que foi formulada. O abastecimento de coxos de até 60 centímetros de altura é feito através de uma porta com controle de abertura para a vazão necessária e uma esteira com correia em PVC, ambos acionados hidraulicamente. O equipamento pode ser tracionado por um trator de apenas 40 cavalos e não necessita do terceiro ponto do trator. A Rotor Mix Mini é, sem dúvidas, o melhor custo-benefício disponível no mercado. Assim como os demais equipamentos Casale, é tecnologicamente superior e foi desenvolvida para as condições brasileiras. Casale, confiança que passa de geração em geração. Intervalo comercial, informações do leilão que você vai ver pelo novo canal amanhã, a partir de 2 da tarde no horário de Brasília. O Cenepol da Conquista, a atração que fecha o calendário de leilões do SBA na Expoagro 2017. A exposição que termina neste final de semana em Cuiabá. Até já! Seis horas e 36 minutos no horário de Brasília. Segue até este final de semana no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, em Cuiabá, a Expoagro 2017. Para fechar o nosso calendário de eventos, na feira nós teremos amanhã o leilão Genética Cenepol. Vamos até o Parque de Exposições com o Valdir Pacheco,
Vamos ver se está o Pacheco aqui com a gente. Muito boa noite, Pacheco. Quais são os seus destaques? Boa noite, Zaidan. Boa noite a você que está ligado aqui no SBA. Zaidan, é sobre o tão esperado leilão do Cenepol, que acontece amanhã, sábado, a partir das 13 horas, no novo canal. Então acontece o seguinte, o gado já está aqui no recinto do Parque de Exposição, o gado já está sendo marcado, uma torama de uma qualidade excelente, de uma padronização. Aliás, é um trabalho de melhoramento genético, de uma parceria de sucesso do Cenepol da Conquista e Cenepol da Coroados, do seu Jorge Basílio e o Cenepol da Conquista do Dr. Fábio Melo, que os dois juntos estão fazendo um trabalho de melhoramento em cima da raça, que tem mostrado todo o seu potencial de adaptabilidade, de rusticidade para o estado de Mato Grosso. Mesmo naquelas regiões mais alagadiças, como nós temos aqui no Pantanal, a experiência mostra de quem já adquiriu alguns exemplares que a raça tem se adaptado muito bem a essa região alagadiça. Quer dizer, é um gado rústico, um gado próprio para Mato Grosso. E isso é resultado de muito trabalho desta parceria de sucesso, Cenepol da Conquista e Cenepol da Coroados. Uma parceria de sucesso. Então, Zaidan, tudo pronto para amanhã, o gado já foi pesado, o gado já chegou pesado, o gado já está demarcado, e quem tem a oportunidade de assistir aqui, vai ver a padronização da torama. É uma padronização fantástica. O gado expressa todo o seu potencial na sua carcaça e é exatamente isso que o trabalho de melhoramento genético é conduzido para quê? Para que esse gado atenda aos requisitos da indústria frigorífica, que é a padronização já o consumidor é que está determinando como é que tem que ser essa carcaça, como é que tem que ter essa manta de gordura, e isso tudo é conduzido através do melhoramento genético. Eu recebo agora aqui nos estúdios o seu Jorge Basílio, que já tem uma larga experiência de mais de 10 anos em melhoramento genético, e vai nos falar um pouco desse trabalho, né, seu Jorge Basílio? Desse trabalho que o senhor já vem desenvolvendo para atender essa demanda do mercado. Exato, Pacheco. A gente já, há vários anos, né, nós iniciamos no Cenepol em 2004, fazendo cruzamento industrial, e fizemos por 3 anos. Naquela época não existia touro, porque o Cenepol é muito novo no Brasil, veio no ano de 2000. Já em 2004, a gente já comprou umas doses de sêmen de Cenepol e fizemos o cruzamento com Nelore e cruzamento em F1 também, e tivemos ótimo resultado quando a gente desmamou a bezerrada, viu o padrão dos bezerros, das fêmeas, muito precoce também para a reprodução, e aí fizemos isso durante 3 anos. Em 2007, a gente investiu no gado PO, né? Compramos umas doadoras de primeira de genética de alta qualidade e fomos multiplicando isso aí. Então, assim, o gado que você está falando, gado para o frigorífico, quando você faz um cruzamento com um boi Cenepol que tem a heterose e que produz, né, um bezerro mais pesado, consequentemente vai ter maior cobertura de gordura, a área de olho de lombo também maior e, consequentemente, vai agregar valor ao produto. Ok. Isso aí tudo, esse trabalho todo é fruto de uma parceria de sucesso que já vem há 3 anos, que é com o doutor Fábio Melo. Doutor Fábio Melo assina embaixo todo esse trabalho que vem sendo feito, né? Quer dizer, o que foi falado hoje, esse gado, ele já vem do campo, ele já está bem adaptado, ele não está preparado, ele já vem preparado, já nasceu preparado. Já está na bula dele, né? Ou seja, a genética, a precocidade, isso aí já está vinculado, é inerente ao gado Cenepol. E como o Jorge destacou bem, o cruzamento industrial derivado do Cenepol proporciona o acabamento de gordura que o frigorífico pede, a maciez da carne. Isso nós tivemos aqui em Cuiabá, um laboratório muito expressivo, muito significativo, que foi a edição do Braseiro, que foi um festival de carne, onde nós pudemos apresentar para o mercado local
a carne do Senepol. Carne foi um stand exclusivo de carne do Senepol e outros 39 stands com outros cortes de carne, mas não do Senepol. E nós percebemos o retorno das pessoas que estavam durante esse evento, retornando para comer mais um pedaço, mais um pedaço, mais um pedaço. E a gente indagou por que da constância ali do retorno. E todos foram unânimes em identificar, Fábio, essa carne tem muita maciez, ela tem muita suculência e sabor. Então o Senepol, ele tem nele, não tem um marmoreio muito agregado, entretanto ele é mais macio, mais suculento do que outras raças que têm mais marmoreio. Isso porque a fibra dele já contém essa maciez, não precisa da gordura entremeada para dar a ele a maciez. Então é uma coisa fantástica, ou seja... Já vem da genética do animal. É genética, é inerente ao Senepol, E nós oferecemos aqui, Pacheco, no Braseiro, foi o F1, tá? Que foi o fruto, né, do Senepol puro numa vaca Nelore comercial. Ou seja, aquilo que o mercado vai daqui a pouco, quando a gente já tiver escala de produção, vai poder estar comprando no supermercado, vai poder comprar no açougue. Então, foi uma experiência muito bacana, muito gratificante. Ok, Fábio, muito obrigado pela sua participação, parabéns aí por esse trabalho que está sendo desenvolvido e sucesso amanhã, no dia de amanhã. Portanto, está aí, amanhã sábado, no novo canal, às 13 horas de Mato Grosso, 14 horas de Brasília. Participe, ou quem estiver aqui por perto, que venha almoçar no recinto, aqui na Acrimate, dentro da 53ª Expo Agro. Voltamos lá com o Zaidan. Valeu, Pacheco. Um grande abraço, sucesso para os promotores do leilão de amanhã à tarde. Vamos lembrar que esse leilão Genética Senepol fecha o calendário do Canal do Boi de eventos da Expo Agro 2017. Renata. Agora vamos de mercado financeiro, vamos até a Bolsa de São Paulo com Walter Puga Júnior, que traz o fechamento da moeda americana nesta sexta-feira. Boa noite para você, Puga. Boa noite, Renata. Olha, o que ocorre nos Estados Unidos repercute, como se sabe, em todo o mundo. A moeda americana influencia as negociações de commodities agrícolas, commodities metálicas. E hoje, os operadores do mercado de câmbio em todo o mundo estavam de olho nos dados de inflação lá dos Estados Unidos e também nas vendas no varejo americano. E elas vieram abaixo do esperado, ou seja, o mercado esperava uma inflação ao consumidor mais acentuada, vendas no varejo maiores, isso não ocorreu, os dados de junho fecharam com baixa. E, além disso, tivemos alguma recuperação nas cotações do petróleo. Tudo isso trouxe a moeda americana em movimento de baixa frente a várias moedas do mundo. Não foi diferente em relação ao real. É o que você confere comigo. Veja, o dólar comercial encerrou a R$ 3,18 mais 60, recuou 0,74%. Mais um recuo para o dólar, com a contribuição desta vez não só de assuntos que envolvem política em Brasília, mas também pressionado o dólar por fatores externos. Então, hoje nós tivemos uma queda do dólar. Isso, lógico, vai alterar as cotações de várias commodities agrícolas que são negociadas em dólar. Nós veremos que ocorreram recuperações no mercado de milho, por exemplo. Outras commodities, como o café, também teve recuperação hoje. Soja teve recuperação de preço no mercado americano. Nós voltaremos a explicar mais um pouco sobre essa movimentação daqui a pouquinho. Agora, o retorno do sinal para Campo Grande é com você, Renata. Tá certo, Puga, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com mais informações de mercado. Bom, vamos para um breve intervalo comercial e a gente sai com imagens de alguns lotes, alguns animais que serão ofertados hoje à noite a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. É o leilão Super Leilão Madeiral. Esse leilão faz parte da programação da 7ª edição do Leilosul Agronegócios, que acontece em Bataguaçu, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Em oferta, 60 touros Montana. As informações no próximo bloco, nós já voltamos. 6h48 no horário de Brasília. Voltamos com as informações da 7ª edição do Leilosul Agronegócios.
O evento segue até amanhã em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, na divisa com o estado de São Paulo. Um grande sucesso até agora. E hoje a atração para os investidores na produção de carne que usam a raça montana, principalmente para fazer os cruzamentos com as raças zebuínas, para dar aquele choque de sangue, a heterose, o cruzamento, que todo mundo chama de cruzamento industrial, mas na verdade é um cruzamento que tem o objetivo de aumentar a produtividade de carne. Vamos até Bataguaçu com Daniel de Paula, que vai trazer as informações. Muito boa noite, Daniel de Paula. Olha, a gente sabe que sempre na sexta-feira do Leilosul Agronegócios tem aí a queima do alho. Como é que tá? Tem essa atração hoje aí, Daniel? E claro que tem, Jorge. Imagina que não vai ter. Mestre Buguero chegou já com seus aparatos. Daqui a pouquinho vai começar a pegar fogo aqui na lenha. E aí o alho entra pra panela, meu amigo. E aí ninguém vai sair flutuando aqui atrás disso. Você sabe bem o que eu tô falando. Só que não fui eu que comecei essa brincadeira. Eu aviso o Adriano Edival que fica me taxando aí de provocador, de lunático, e essas coisas, de torturador. Mas não fui eu que comecei, foi você, viu? Agora, voltando a falar do que realmente faz parte, inclusive, de alimentação, estou falando, você falou de carne, falou de heterose, e eu tenho aqui uma autoridade em Montana, uma das técnicas mais importantes da pecuária, não só trabalha com Montana há muitos anos, mas é por causa da importância que ela tem para o composto, para o programa Montana e também para os criadores, né? E dentro desse aspecto de organização, a Gabriela Giacomini, que é a técnica, né, gerente do programa, está aqui com a gente. Eu acho que ele sintetizou bem, acho que são várias as manchetes que convidam para um leilão como o de daqui a pouco. Mas no dia a dia é fácil da gente notar o que é o poder desse taurino que tem um mix de sangue, que tem tanto resultado já graças ao critério de seleção que cada um dos criadores usa, né, Gabriela? Boa noite, prazer em tê-la aqui mais uma vez no Pecuária BR. Boa noite, Daniel, obrigada, um abraço para o Zaidan. Obrigada por nos receber, por estar fazendo essa ótima cobertura que vocês estão fazendo. O Zaidan, ele sintetizou bem, assim, professor, né? O Zaidan manda bem. Eu acho que se a gente pudesse, ao invés de me trazer aqui, ou trazer o Moisés, ou trazer outros técnicos do programa Montana, se a gente pudesse trazer uma boiada filha de Montana, só colocar ali e não abrir a boca, o leilão seria o maior sucesso do Brasil, porque a hora que o pessoal vê o resultado do Montana, a hora que vê o que acontece com o bezerro, o produto filho de Montana, aí é nadar de braçada em qualidade. Tem muito estudo já em cima disso e a indústria, aliás, por isso essa associação do nome cruzamento industrial, porque a indústria quer, né? Afinal de contas tem muito valor agregado. Esse produto já tem estudos que provam isso, né? Tem sim. Desde o começo, o Montana, desde o pontapé inicial, ele já era geneticamente avaliado, geneticamente melhorado. Ele foi programado para ser assim. Aliás, ele nasceu num programa de avaliação. Nasceu em berço de melhoramento genético, como o Argel Silveira gosta de colocar, e ele tem toda a razão, porque desde o começo que ele foi planejado para ter exatamente o que a gente está tendo hoje, que são animais produtivos, animais geradores de heterose, que é uma ferramenta importante na pecuária de hoje, carne de qualidade, com boa cobertura de gordura, com ótima área de olho de lombo, marmorizada. Tudo isso é o que a gente vem trabalhando nesses últimos 24 anos, que é o tempo de trabalho do programa Montana. E isso tudo é possível ao longo dos anos, porque é bastante tempo, 25 anos praticamente, para chegar num produto que tenha a garantia que esses jovens touros, ou os que têm 6 meses a mais, que também são jovens, mas já têm filhos, por exemplo, na Madeiral, ou já estão com filhos a caminho na Madeiral antes de ser vendidos, já vão sair daqui pais hoje. Foi preciso criar dentro desse processo de melhoramento genético um rigor muito forte na seleção. Eu queria que você falasse sobre isso, porque não nasceu com 2 testículos, vamos vender touro. Não é bem assim, né? Não, não é bem assim, não. Não é quase nada assim. É muito diferente disso, na verdade. Para fazer um touro Montana, um touro portador do CEIP, que é o documento que o Montana entrega, né, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção do Ministério da Agricultura, quer dizer que para cada 10 machos nascidos, só 2 viraram touros. 20% da safra. E não é de um criatório, é de todos, né? De todos. Então, não importa se é bonito, não importa se está gordo, não importa se é o queridinho do proprietário. Se não tiver um índice Montana satisfatório, se não tiver dentro dessa faixa de 20% a 26,5%, que é o nosso direito no Ministério da Agricultura, ele vai
de todo jeito para o abate. Não tem choro, não tem, me vende esse animal sem marca, não existe isso. Para ser montana, ele tem que estar dentro dessa faixa, desse rigor técnico, que é a garantia do comprador de que ele vai estar levando um animal efetivamente melhorador para a fazenda dele. Não é qualquer... Não é boi de bola, né? Não é boi de boiada, e mesmo assim, com esse rigor, os criadores todos do mundo, como a Madeiral, por exemplo, que faz parte do programa, tem esse critério muito bem definido. É corte, é descarte, não vai ficar nem para rufião, não serve, né? Não, tem que ir pro normalmente é pro abate, né? O destino desses animais é engorda e abate, e é assim que tem que ser, né? O Carlos Maluí, o antigo proprietário da Madeiral, que já faleceu, ele sempre dizia: eu só vendo um touro que eu usaria para mim. E é muito forte esse argumento dele, porque no nosso rebanho a gente não quer usar o nosso pior touro, não quer usar uma porcaria. Né? E esse critério é: nós só vendemos o que nós mesmos usaríamos para nós. O Maluí contagiou todo mundo com uma declaração como essa, até virar um touro igual esse aí lá da Fazenda Madeiral, que fica em Presidente Epitácio. Tem unidade aqui em Santa Rita do Pardo, que é aqui pertinho de Bataguaçu, já no Mato Grosso do Sul, ali indo para Campo Grande, na unidade Chavante, e que tem o mesmo critério, e que tem essa filosofia que ele passou para o programa e para outros criatórios, outras raças, outras associações também absorveram essa necessidade de ter essa segurança, porque o mercado pede e ele precisou um dia também, e é legal isso, porque está entre os maiores e mais importantes e influentes, sérios e competentes pecuaristas e selecionadores de todos os tempos, para mim, né? O Carlos Maluí, o filho dele, o Felipe Maluí, é quem conduz hoje a Madeiral, junto com o Moisés e a equipe toda. Mas a verdade é que quando você chega num leilão como esse, num evento grandioso, que já se tornou o Leilão Sul Agronegócio, Gabriela, é muita segurança, né? A credibilidade disso tudo é muito grande. Então quem investe, quem já investiu nisso, sabe o resultado que ele pode trazer. Por isso a expectativa é grande. Verdade, a expectativa é grande porque os touros são bons, né? A genética que a gente está oferecendo é grande. Então a gente tem certeza de que o que vai nascer na fazenda dos nossos clientes, seja para produção de bezerros ou para levar adiante para a produção de boi gordo, é muita confiabilidade do que vai acontecer, tanto com vacas Nelore como com vacas cruzadas, né? É isso que eu ia te perguntar, porque é muito comum a gente ouvir falar: vamos produzir o F1 no cruzamento industrial em vaca zebuína. Mas imagina o poder desses touros em cima para produzir, por exemplo, o tricross, que aí são vários cross, porque, por exemplo, o Montana tem uma influência de várias composições, vários sangues, né? É verdade, ele gera heterose, ele gera bastante heterose com a vaca zebuína, né? Que seria uma vaca pura, e o Montana misturado, só que com pouco zebu, né? Então ali ele já gera bastante heterose. E na fêmea, tanto fêmeas cruzadas com outras raças, por exemplo a F1 Angus, né, que tem bastante F1 Angus no mercado, o pessoal não sabe o que usar nessa vaca, né? Usa Montana, porque por exemplo, as que saíram daqui do leilão Só Fêmeas ontem, por que não? Exatamente, vai gerar muita heterose, vai aproveitar essa vaca que é uma ótima mãe, né, e vai continuar produtivo, né? O bezerro Montana, com uma vaca tão leiteira como uma vaca F1, ele agradece, né? Ele desmama bem pesado. E a gente recomenda também que as fêmeas filhas de Montana, por exemplo, usou Montana com a sua vacada Nelore, aproveite essas fêmeas, porque elas são muito precoces, elas são boas mães. Voltar o Montana em cima. Elas têm um tamanho moderado, diferente da vaca F1, que acaba crescendo demais, e no final ela, numa idade média, ela acaba indo para o abate por se tornar antieconômica em termos de comida, né? E com a Montana isso não acontece, ela é uma vaquinha moderada que produz um bezerro aí que desmama seus 45%, 50% do peso da mãe. Que é o ideal, né? Afinal de contas, até a exigência alimentar, claro que comida produz, né? Mas a exigência alimentar diferenciada e avaliada até para consumo, para eficiência, tudo isso fecha um pacote muito interessante. Para a gente encerrar, podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, porque para explorar bem a Gabriela, não é tão comum a gente encontrar. Eu tive o prazer de viajar com o Grupo Montana na reunião anual que eles realizam, agora recentemente para Filadélfia, no Paraguai, até Água Dulce, lá pertinho da Bolívia, com o nosso Egon da Faro Norte, uma das propriedades que compõem o programa. E aí eu queria saber do leilão de hoje. Nós temos duas eras diferentes. Dos 60 touros, 20 deles têm entre 18 e 24 meses. São muito jovens, mas já com garantias, com produção
e os de 24 a 30 meses. Quer dizer, são touros todos eles muito jovens, mas com muito poder já para sair do caminhão quando acabar o leilão, lá na fazenda onde for, e já começar a namorar, né? Verdade, as duas eras, né, as duas categorias estão prontos para trabalhar. Os da safra 2014, né, os de 24 a 30 meses, são touros que a Madeiral já usou para ela. Então são touros que já trabalharam, são touros da reserva, entre aspas, da Fazenda Madeiral. E os da safra 15, que são os touros mais jovens, né, também estão prontos, já tem o CEP emitido, andrológico positivo. São touros que eu gosto de dizer que é genética renovada, né? Como é um programa de melhoramento genético, a safra 15 é melhor que a 14, a 16 vai ser melhor que a 15 e a 17 melhor que a 16, é sinal que a gente está avançando, né? Eu acho que tem que ser assim. Então, cada safra tem o seu valor, né, e o seu porquê de estar aqui sendo oferecida nesse leilão. Mas não adianta você falar assim, o ano que vem vai ser melhor, então vou esperar os coletes, você tem que fazer bezerra agora. Você pode preparar aí, larga tudo, você não pode estar aqui sentindo esse cheiro inebriante da queima do alho que vai começar daqui a pouquinho. Então a gente vai levar o leilão, super leilão Madeiral, pecuária avançada para você daqui a alguns minutos, viu, Zaidan? E prometo que eu vou enlatar um pedacinho deste carreteiro do nosso querido mestre Buguelo, para que você possa matar saudades, você que já esteve aqui transmitindo este grande evento da Leilosul. Nós vamos levar um pedacinho do Leilosul Agronegócio para você. Com certeza, no final de semana, você vai poder degustar isso com a sua família. Obrigado, Gabriela. Nós também somos filhos de Deus, nós temos licença gastronômica. Não tem licença poética, licença maternidade, licença médica, trabalhista. Tem licença gastronômica. Nós vamos ser obrigados a entrar, mergulhar nesse carreteiro daqui a pouquinho, misturado com leilão, misturado com Montana. Viu, Zaidan? Faça isso mesmo, Daniel. Depois de uma semana de trabalho, nada melhor do que fechar com esse carreteiro daí na queima do alho. Grande abraço, um abraço a Gabriela Giacomini, leilão, atração de hoje à noite que você vai ver aqui conosco. Mas tem mais informações daqui a pouco com o Adriano Edival em Na Batida do Martelo. Mas antes vamos saber como fechou o mercado do milho. Vamos direto à Bolsa de São Paulo com o Puga. Puga, quais os valores de hoje? Olha, Renata, nós temos hoje um movimento de alta para commodities agrícolas em todo o mundo, né? Uma desvalorização do dólar, como eu comentei agora há pouco, traz uma correção nos valores das commodities agrícolas negociadas em dólar. E eu falo de soja, falo de café, falo de outros produtos agropecuários. Agora, no caso do milho, nós vínhamos de uma queda acentuada nos últimos 2 dias para negociações com milho fora do Brasil e aqui também. Até que alguma reação ocorreu no mercado físico para quem trabalha com milho, né? Para produtor que trabalha com milho. Mas hoje, depois de uma queda de 8% anteontem e ontem no mercado americano, nós tivemos uma recuperação lá nos Estados Unidos, uma alta de 2%. Essa alta de 2% ela vem por conta de preocupação com o clima. Mesmo que persiste aquela expectativa de uma grande produção de milho lá nos Estados Unidos e aqui também na América do Sul, notadamente produção de milho no Brasil, o fato é que hoje ocorreu uma recuperação. Mas o mercado brasileiro já se prepara para uma grande quantidade de milho nos próximos meses. Por isso, vamos lá, vamos ver os números do CPEA. Veja, o CPEA já apurava de novo uma queda nas cotações médias do milho, considerando aí a região de Campinas. Então nós temos, em média, R$ 26,26 a saca, média apurada hoje à tarde pelo CPEA, né? Pesquisa que é feita diariamente, e veja que ela vai se mantendo em baixa, né? Houve uma recuperação no dia 11 de julho, mas em seguida continuou esse movimento de baixa, traz o milho com perspectiva de queda. Mesmo assim, vale lembrar, o milho tem alta no indicador CPEA de mais de 3% no indicador na região de Campinas, ou seja, ocorreu mesmo uma recuperação para as cotações do milho. E o que acontece aqui no mercado futuro da BMF? Bom, nós temos 2 comportamentos muito distintos. Nos vencimentos mais curtos, veja, você vai ver comigo agora, estamos com a tela do boi gordo, vamos para a tela do bezerro, temos aqui milho BMF Bovespa. Você acompanha comigo os últimos negócios, o valor que já conta, né, nos contratos que
apontam para a média lá na segunda-feira, né? Mas o ajuste atual, você tem na tela, tem alta de mais de 1,5%. O milho negociado para julho subiu para 26,30, foi a 26,70. O milho para setembro estava no ajuste anterior, 25,99, subiu para 26,39. Se bem que agora, nos últimos negócios, recuou um pouquinho a R$ 26,31 a saca nos últimos negócios. O milho para novembro estava a 27,45, subiu mais de 1,5%, foi a 27,87, recua agora para 27,40, retorna ao patamar de preço de ontem, né? E o milho negociado para o ano que vem estava a 27,80, subiu para 28,23, ganhou também mais de 1,5%, e agora recua um pouquinho, né, nos últimos negócios para R$ 28,15. Agora, este é o comportamento, Renata, do mercado futuro para vencimentos mais curtos. Eu gostaria de ressaltar que para março de 2018 os valores estão em queda, portanto nós tivemos hoje uma alta para o milho no mercado futuro, mas nós temos uns vencimentos mais longos, movimento de baixa. Veja, o milho para março do ano que vem recua para R$ 29,00 a saca. Estava perto de 30, 29,80. Caiu aqui na BMF para 29. O milho para maio do ano que vem estava 29, já recuou para a faixa de R$ 28,20 a saca. E o milho para setembro do ano que vem, que estava a 29,50, já caiu para 28,98. Então, nos vencimentos mais curtos no mercado futuro da BMF, milho vem em alta, sinalizando aí que teremos nos próximos meses a manutenção desses preços que nós vimos agora para o milho. Já para o ano que vem, a expectativa é de uma oferta maior, portanto os preços que estavam próximos de R$ 30,00 a saca já operam abaixo de R$ 29,00 a saca. De olho no mercado futuro, porque ele sinaliza o que pode ocorrer lá na frente, lógico, tendo como referência os números de hoje. E você pode, desse jeito, estruturar uma operação estratégica, né, para o seu negócio. Eu encerro por aqui essa participação, mas eu volto já já. Nós vamos falar de bezerro e vamos falar também de boi gordo. Renata? Tá certo. Pulga, você volta já já. Mas antes, a cotação do milho e também da soja em todo o país. Rox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox é a transformação que começa com o melhor investimento. Rox é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Cotações da soja. Oferecimento Rox. Transformação que começa com o melhor investimento. O valor bruto da produção agropecuária este ano está estimado em 536 bilhões de reais, mais de 4% acima do registrado em 2016. Confira as informações. As estimativas da safra agrícola deste ano, entre 237 e 240 milhões de toneladas de grãos, e os resultados de alguns segmentos da pecuária resultaram num valor bruto da produção, VBP, de 536 bilhões de reais, 4,3% maior do que o alcançado no ano passado. As 20 principais lavouras apresentaram um aumento real de 9,8%, e a pecuária um recuo de 6%. O valor das lavouras é de 367 bilhões e 600 milhões de reais. Milho e soja representam 44,7% do valor das lavouras. A pecuária é estimada em 168 bilhões e 400 milhões de reais. O aspecto mais relevante no resultado deste ano é o ganho de produtividade, cujo aumento médio é de 22,3%.
Depois do intervalo comercial, as informações do mercado pecuário fechando a semana. E a gente passa de um bloco para o outro com imagens dos reprodutores que serão ofertados hoje à noite aqui conosco, a partir de 8h30. É a atração que vem de Bataguaçu, 7ª edição do Leilosul Agronegócios. Pecuária BR de volta agora com a previsão para o centro-norte do país com Nadiara Pereira. Como é normal desta época do ano, o tempo seco tem ganhado cada vez mais intensidade sobre o interior do Brasil, inclusive sobre o interior nordestino e boa parte do interior da região norte. Isso se reflete aqui nesses baixos níveis de umidade no solo. Em toda essa área em vermelha do mapa, o nível de umidade no solo chega abaixo dos 10%. Tem chovido de forma mais intensa no extremo norte, principalmente em Roraima e também no Amapá. E nestas áreas em rosa, o solo apresenta níveis de umidade de até 100%. Aqui na faixa leste do Nordeste também a chuva tem garantido altos níveis de umidade. Agora, no interior das duas regiões, onde o solo está bastante seco, as pastagens ficam também secas e aumenta o risco para a ocorrência de queimadas. Agora, nos próximos períodos, não vai mudar a distribuição da chuva. A chuva diminui um pouco de intensidade sobre a faixa leste do Nordeste, mas continua ocorrendo de forma frequente, desde o litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. Também chove no extremo norte do país, com maiores volumes ainda sobre o estado de Roraima. No decorrer do segundo período, a chuva se torna um pouco mais abrangente aqui sobre a faixa norte e leste do Nordeste, mas em boa parte do interior da região, a previsão é de continuidade do tempo seco, assim também como toda esta área, desde o Tocantins até o estado do Acre. A chuva ocorre com mais intensidade sobre o interior de Roraima, onde ainda estão previstos volumes de água de até 30 milímetros no decorrer de 5 dias. Agenda de eventos: a partir de segunda-feira, dia 17, o Canal do Boi apresenta uma semana especial Nelore Três Barras. Durante toda a nossa programação, começando com o Bom Dia Produtor às 7h15, no horário de Brasília, nós teremos a participação de representantes da Três Barras para mostrar o trabalho de seleção de duas raças que são criadas na área urbana, bem pertinho do centro da capital, Campo Grande. Nelore e Cindy. Confira as informações. Localizada em Campo Grande, a Fazenda Três Barras se prepara para uma semana especial, transmitida pelo Canal do Boi. De 17 a 21 de julho, pecuaristas de todo o Brasil terão a oportunidade de conhecer um trabalho de seleção realizado em plena área urbana da capital de Mato Grosso do Sul. Ali, distante poucos quilômetros do centro da cidade, convivem duas raças zebuínas com forte aptidão para a produção de carne a pasto, o Nelore e o Cindy. O início no Nelore foi há 11 anos atrás, em 2006, que teve a base Nelore MRA e os animais do seu Sérgio Dias Campos também, que é o jacaré, que foram as primeiras compras e as primeiras parcerias que foram feitas. Ao ver tamanha tranquilidade do gado, podemos dizer que os animais são rústicos, precoces e mansos. O trabalho de seleção é rigoroso. Há anos, a propriedade investe no melhoramento genético do Nelore e mantém a multiplicação dos animais que mais se destacam nos sistemas funcionais de produção. A gente busca principalmente a precocidade, né? A fertilidade, tanto nas fêmeas como nos machos, a docilidade, que são os animais mais mansos, que acho que isso é muito importante num plantel hoje, né? Há 2 anos, o criatório resolveu inserir na propriedade animais da raça Cindy. A opção veio pela característica do animal de dupla aptidão e pelo desenvolvimento promissor que pode agregar ainda mais valor dentro da pecuária. É uma raça que apresenta muita rusticidade, tem dupla aptidão, né? Carne e leite, e é uma raça que nós vimos futuro, que acreditamos nela. Um trabalho tão bem executado merece ser visto em todo o país. E é o que vai acontecer na Semana Especial da Três Barras. O Canal do Boi deslocou uma de suas unidades móveis para mostrar a seleção no dia a dia da fazenda. Durante toda a programação serão apresentados flashes ao vivo
com o melhor que será preparado para essa ocasião especial. E para fechar bem a semana, um leilão com a oferta de 45 reprodutores Nelore, 20 novilhas também Nelore e 15 exemplares de machos e fêmeas do Cindy. Destaques do rebanho da fazenda fazem parte do leilão. Bom, nós temos bem diversificado. Temos filhos do Quark da Colonial, filhos do Donato, Bitelo DS, Bitelo SS. Tá bem diversificado nossa genética. São animais bem avaliados pelo PMGZ, que é um programa de avaliação da BCZ. E as fêmeas também são filhas de Quark, temos filhas de Quark, Donato também. E são prenhas de inseminação. Então, tem fêmeas prenhas do Gelum Colonial e prenhas do Coronel JHV. Agora que você já conhece um pouco do trabalho da Fazenda Três Barras, é só anotar aí na sua agenda. Do dia 17 a 21, vamos estar com uma oferta especial do Nelore Três Barras. Vamos estar ofertando touros a campo. Tem de idade de 3 anos e 2 anos. E temos também as fêmeas prens, as novilhas, né, prens. E as fêmeas, alguns animais, fêmeas e machos de cocheira, que é do nosso time de pista. E também vamos estar ofertando os animais Cindy, que alguns são os animais mais novos, mas é do nosso início, do nosso plantel Cindy, né, que vem todo da genética Castilho, né. Bom, o ministro Blairo Maggi, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, se reúne na próxima segunda-feira, dia 17, com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos. Veja mais informações. O ministro Blairo Maggi viaja neste fim de semana a Washington para negociar a reabertura do mercado dos Estados Unidos à carne bovina in natura brasileira. Na segunda-feira, Maggi tratará do assunto durante almoço de trabalho com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos. O ministro vai falar sobre as medidas adotadas pelo Brasil para atender exigências sanitárias norte-americanas. Na segunda pela manhã, Maggi se reúne com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, e com o adido agrícola brasileiro nos Estados Unidos, Luiz Cláudio de Caruso. Eles também vão tratar sobre as providências que o Ministério da Agricultura tomou em relação às reações à vacina contra a fitosa detectadas pela área de defesa sanitária dos Estados Unidos. Uma das medidas foi a determinação a frigoríficos que carnes in natura de cortes dianteiros, local de aplicação da vacina, sigam apenas na forma de recortes, cubos, iscas ou tiras, a fim de identificar facilmente eventuais problemas. E nesta segunda-feira, diversos adidos agrícolas de outros países que atuam aqui no Brasil visitarão Mato Grosso do Sul. A visita começa por Campo Grande, a capital, na sede da FamaSul, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado. Eles querem conhecer o potencial agropecuário do Estado, vão visitar a Embrapa, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte aqui da capital, e também instâncias de turismo rural. Vamos voltar à Bolsa agora com Walter Pulga, que tem as informações, o fechamento do mercado pecuário desta sexta-feira. Quais são os números, Pulga? Os números não são animadores como era de se esperar, né, Zaidan? Nós temos um movimento de baixa nas cotações do boi gordo. Você acompanha comigo agora fechamento de negócios com Bezerro. Bezerro até que vem mantendo, você acompanha comigo aqui, os números apurados pelo CPEA. Veja, mantém ainda Bezerro na média, e no Mato Grosso do Sul a R$ 1.130,52 por cabeça. Ou seja, Bezerro ainda tem uma alta no mês de julho de 2,71% no indicador do CPEA. Mas boi gordo negociado no mercado físico, como se sabe,
tende a um movimento de baixa. Bom, a oferta é bem maior do que a demanda, isso já era esperado. Nós tivemos até alguma reação, o indicador CPEA mostrava isso. Veja, você acompanha comigo os números do boi gordo, apuração feita pelos técnicos do CPEA no interior de São Paulo. Ocorreu uma reação, uma alta de 0,24% no dia 11 de julho. Então veja que nós tivemos aí um movimento de alta. Essa alta é expressiva, né? Chama atenção. Veja que há aqui esse movimento de alta, você acompanha comigo. Olha, R$ 125,49 arroba, mas logo em seguida, Zaidan, retomamos de novo a trajetória de baixa, né? Que fica evidente aqui nos números apurados pelo CPEA a seguir. Veja que há um movimento de baixa, portanto, o que nós temos é a continuidade dessa baixa. Hoje a queda foi de 0,35%, no mês boi gordo perde, no indicador CPEA, 2,21%. Agora, o que ocorre nas principais praças comercializadoras do país? Segundo o Safras e Mercado, há de fato uma pressão de baixa na região de São Paulo. Estava a 127, já cai para R$ 126 arroba. No levantamento de Safras e Mercado. Minas Gerais, 119, Goiás, hoje em média, 116 arroba. No Mato Grosso do Sul, a apuração de Safras e Mercado, R$ 117 arroba, em baixa, ontem estava a 118, e no Mato Grosso, R$ 116 arroba, também sob pressão. Agora, mercado futuro do boi gordo, às vezes apresenta alguma reação, e é o que você acompanha comigo. Hoje nós tivemos reação no mercado futuro para vencimentos mais longos, o que indica alguma recuperação. Também pudera, valores bem abaixo de R$ 130 arroba. Então há, de fato, no mercado alguma reação. Contrato de boi gordo para julho continua sob pressão, no ajuste cai para 123,62, mas eu gostaria de ressaltar os últimos negócios. Se de um lado nós tivemos queda no boi gordo para julho, os últimos negócios já mostram que na segunda-feira já tende a abrir em alta. Últimos negócios a R$ 123,75 arroba. Então alguma recuperação. Já ocorre no vencimento de agosto, estava ontem a R$ 125,78, é a coluna ajuste anterior, o ajuste atual sobe quase 0,5% para 126,39 e mantém nos últimos negócios preços firmes a 126,39. Agora, boi gordo para setembro é que teve uma reação mais acentuada. A alta foi de 1% aqui no mercado futuro. O boi para setembro estava ontem a 126,75, sobe para R$ 128,05 arroba. Nos últimos negócios, recua um pouquinho, mas mantém a alta a R$ 128,00 a arroba. Então, os últimos negócios mostram preços firmes para boi gordo, já na retomada dos negócios na segunda-feira. E o contrato de outubro, este sim referência para quem trabalha com confinamento, não, Zaidan? Alta de mais de 1%, de 127,89, subiu para 129,20, recuou um pouco agora, caiu nos últimos negócios para 128,93, mas veja, ele consolida a alta de cerca de 1% que ocorreu para boi gordo no mercado futuro, considerando aí o vencimento de outubro. E essas são as principais informações. Eu encerro por aqui a minha participação em Pecuária BR. Lembrando que na próxima segunda-feira nós teremos de novo informações aqui da B3 no segmento BMF para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Zaidan, um bom fim de semana a todos. Valeu, Pulga. Para você também, bom descanso. Até segunda-feira. Renata. Como vimos, ainda pressão baixista para arroba no mercado do boi gordo. Vamos saber agora uma análise da Scott Consultoria com Alex Lopes do fechamento do mercado hoje. Olá, hoje é 14 de julho de 2017, eu sou Alex Lopes, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Sexta-feira, fechamento de mercado, um dia que a gente tem ainda toda uma conjuntura dominada por um viés de baixa, embora tenha ocorrido hoje um reajuste positivo nos preços em Belo Horizonte, no norte de Minas, em Marabá e Redenção, a gente não pode ainda usar isso como uma mudança no cenário no viés baixista, né? Naturalmente as passagens estão perdendo capacidade de suporte, o frio, a gente já está convivendo com ele já há um tempo, isso somado, né, à seca, acaba gerando uma condição de pasto ruim, o pecuarista tem que entregar essa boiada, associado a uma situação de venda de carne ruim, a gente tem uma conjunção de fatores que não propiciam um cenário diferente que a pressão de baixa, né? Então naturalmente a gente tem mais uma semana fechando com pressão baixista, com dificuldade para encontrar uma sustentação no preço da arroba do boi gordo, indústria frigorífica, enquanto não houver uma melhora de consumo, dificilmente a gente deve ter
um cenário mais sustentável para o preço do arroba e, consequentemente, possibilidades para alta nos preços. Bom, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott. Legal, obrigado, Alex. Vamos então, Renata, aos números apurados pela Scott Consultoria. Primeiramente, a metodologia é a apuração para uma boiada comum. Nós damos os preços à vista, livre de fundo rural, em todas as regiões. Vamos começar pelo sul do país. Hoje você está vendo os números sem alteração de preços. As cotações são as mesmas desta quinta-feira, Renata. Agora, na região norte teve alteração, queda de R$ 2,00 no Acre, alta de R$ 1,00 em Redenção, no Pará, e alta também de R$ 1,00 em Paragominas, no Pará. Nas demais praças, preços estáveis. Vamos dar uma olhada na cotação do Nordeste, boiada comum, apuração da Scott Consultoria, também preços estáveis nesta sexta-feira. Sem nenhuma alteração também na região centro-oeste. Você acompanha aí Goiânia e Mato Grosso do Sul, tudo igual, preços estáveis. Agora, Praça de Mato Grosso também sem nenhuma alteração. Uma alta no Nordeste, no Centro-Oeste não, no Sudeste do país, vamos colocar os números. Em Minas Gerais, na capital e no Norte Mineiro, alta de R$ 1,00 na arroba. E no Espírito Santo, uma queda de R$ 1,00, fechando as cotações apuradas pela Scott Consultoria nesta sexta-feira. Agora a apuração feita pela Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. E segundo a apuração da Rural, não houve alteração no preço também em algumas praças. Preços estáveis. Em todas as regiões, preços estáveis. Aí, região sul, você acompanha os valores. Agora a região norte, também preços estáveis. Agora a região nordeste, também sem nenhuma alteração. Região centro-oeste e, por fim, região sudeste, com apuração feita pela agência Rural Business. Vambora, Zaidan? Vamos. Bom, para você uma ótima sexta-feira, bom fim de semana, até segunda. Fica agora com o nosso chefe Renato Lapenta com Brasil Gourmet. Vamos aprender a cozinhar, cozinhar um pouquinho, né? Depois o Adriano Edival traz tudo sobre a nossa atração de hoje à noite, atração que vem de Bataguaçu, fechando o calendário da 7ª edição do Leilosul Agronegócios. O Super Leilão Madeiral oferta esses reprodutores Montana, complexo Montana, usado para fazer o cruzamento com raças zebuínas principalmente. O objetivo, fazer a heterose, o choque de sangue, o chamado cruzamento, o objetivo de aumentar a produtividade de carne. A gente se despede com essas imagens, desejando um ótimo final de semana para todo mundo. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Tchau, tchau.